Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 13, o destino final dos mortos. Durante a aula, nós vamos explicar o estado intermediário dos mortos. Também nós vamos saber a real situação espiritual dos mortos. No final da aula, nós vamos mostrar o destino final dos mortos. Durante esta aula, vamos saber o que é o purgatório, o que é o sono da alma e também o que é a reencarnação. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, estamos a estudar o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Você tem também uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Sabe aquelas canções que são indicadas para nós cantarmos na Escola Bíblica Dominical? Lá no site também você vai encontrar esses slides que aparecem na sua tela. Você pode baixá-los gratuitamente e estudar a Palavra de Deus juntamente conosco. Ou também você pode dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Vamos para a aula. Nós estamos estudando a lição de número 13 nesta semana. É a última lição desse trimestre. O destino final dos mortos. A leitura bíblica em classe está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 26, que nos diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os pecadores. A verdade prática, os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento indizível.
A introdução da nossa lição nos diz assim, que nós vamos estudar a respeito do destino final dos crentes e dos ímpios que já morreram. Qual é o destino dos crentes e qual o destino dos ímpios que já morreram? Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele retrata o destino final dos crentes que morreram em Cristo. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Daniel capítulo 12, versículo 2, retrata aqui aqueles ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, e diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, aqui os crentes, e outros para vergonha e desprezo eterno, neste caso os ímpios. A palavra de Deus nos afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e os ímpios também vão ressuscitar para o desprezo eterno. O Provérbios capítulo 15 e versículo 24 diz assim, que para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Aqui nos mostra a localização, onde é o rumo, onde está o céu, onde está o inferno. Provérbios 15, 24 diz que o céu está para cima, ou seja, o caminho da vida, e o inferno está embaixo. A palavra de Deus nos garante que pela fé em Jesus Cristo, nossa esperança de vivermos eternamente no céu não é vã. Então, permaneça firme na presença de Deus, para que você entre no céu, para que você viva com Deus eternamente na morada de Deus, no céu. Para os ímpios e para todos que desprezam a salvação em Cristo, lhes é reservado o sofrimento e a condenação eterna. O primeiro ponto da nossa lição trata do estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário é a circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículos 28 e 29, assim disse Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que é o estado intermediário? No estado intermediário não existe purgatório, não existe sono da alma, não existe reencarnação. O escritor aos Hebreus, do capítulo 9, versículo 27 do seu livro ou da sua carta, ele disse assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O purgatório favorece os ricos, como o sono da alma favorece os ímpios, e a reencarnação favorece a todos aqueles que não crêem em Jesus Cristo, porque eles creem que depois voltarão.
em um outro corpo. O castigo é no dia do juízo ou agora mesmo para os que morrerem sem Cristo. Lembre-se que Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Então, todos aqueles que morrem sem Cristo já estão sendo castigados. Não existe sono da alma. Também não existe um tempo para que a pessoa, depois que morra, venha a ter a vida eterna. Veja bem, o que é o sono da alma? Quando a Bíblia diz que uma pessoa está dormindo em relação à morte, não significa um sono literal. Dormir é só uma forma de descrever a morte, porque um corpo morto aparenta estar dormindo. Lucas capítulo 8, versículo 52, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele diz assim que todos choravam e pranteavam a morte da menina. Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ele disse: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns, disse Paulo, já dormem no Senhor. O que é o purgatório? Na teologia católica, o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Jesus sofreu o nosso sofrimento. Se fosse assim, não era necessário Jesus Cristo vir para morrer por nossos pecados, porque existia o purgatório, para que as pessoas pudessem ali pagar os seus erros, pagar os seus pecados. Mas Jesus veio e sofreu o nosso sofrimento, sofreu a nossa dor, morreu por nossos pecados. E agora o que o homem tem a fazer é chegar-se a Jesus, arrependido dos seus pecados, confessar os seus pecados e abandoná-los para que tenham a vida eterna. Se o purgatório resolvesse o problema da salvação das pessoas, não era necessário Jesus ter vindo e morrido na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Isaías, no seu livro, no capítulo 53, o versículo 5, ele disse: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que é a reencarnação? O conceito da reencarnação não tem qualquer fundamento bíblico, pois a palavra de Deus nos diz claramente que morremos uma só vez e em seguida enfrentaremos o juízo. A Bíblia nunca menciona as pessoas tendo uma segunda chance na vida, ou voltando como pessoas ou animais diferentes. Jesus disse ao criminoso na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele: você terá outra chance de ter uma vida nesta terra. A doutrina do Espiritismo ensina que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas quando João Batista foi interrogado se ele era Elias, João disse:
eu não sou. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 21. E perguntaram-lhe, então, que és tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? João disse, também não. O segundo item do primeiro ponto da nossa lição fala sobre o Sheol, ou Seol, e o paraíso. Seol, ou Sheol, é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar dos mortos. Em o Novo Testamento, Sheol é traduzido por Hades. O Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Agora, todos os que morrem sem Cristo vão para o Hades, para o tormento eterno. O Salmos 49, o verso 15 diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Deus livra o justo do Sheol ou da sepultura. O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou jardim de paz e harmonia. O termo paraíso foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Lucas capítulo 23 e o versículo 43 diz assim Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma vez. A outra vez aparece na segunda carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Também Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O lugar dos mortos, terceiro item. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos é o Hades, e se divide em 2 partes conforme o texto de Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico foi levado ao Hades. Lázaro foi gozar de repouso e felicidade, enquanto o rico foi sofrer angústias e sofrimentos. Conforme a Bíblia Sagrada, entendemos que Cristo desceu ao mundo inferior dos espíritos e tirou os santos do Antigo Testamento e os levou ao paraíso celestial. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 10, ele disse, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, ou seja, tirou os santos, os salvos que estavam no Hades, no seio de Abraão, que aqui Paulo fala de prisioneiros e deu dons aos homens, que significa, ele vai explicar novamente, ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Mateus capítulo 12, versículo 40 diz assim, Jesus disse, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, Jesus desceu ao Hades e tirou o cativeiro, tirou os santos, os salvos
que estavam lá no Hades, no seio de Abraão, e levou-os para o paraíso. No entanto, os ímpios permanecem lá. E depois do milênio, no juízo do grande trono branco, eles ressuscitarão para receberem então o seu castigo final, a condenação eterna, quando serão então lançados no lago de fogo. Desde a ressurreição de Jesus, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para o Hades. Aqueles que morrem em Cristo Jesus vão para o céu, vão para o paraíso. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o Hades, vão para o tormento eterno. Hades é lugar de tormentos. O paraíso, seio de Abraão, lá é o descanso eterno, onde estão aguardando a ressurreição no dia do grande arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo Jesus. O Antigo Testamento usa a palavra hebraica Seol 65 vezes para descrever a residência dos mortos. A Septuaginta traduz essa palavra em grego como Hades, e o Novo Testamento refere-se a isto diversas vezes. Nas traduções do Antigo Testamento para o inglês, a palavra aparece variadamente como inferno, cova e sepultura. Então, a síntese do tópico 1, ou do primeiro ponto: os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão um destino final diferente. Ou seja, os salvos vão para o céu, é o destino eterno, é o destino final daqueles que morrem em Cristo, estarão com Deus eternamente. Aqueles que morrem sem Cristo, os ímpios, o seu destino final é o inferno, é a condenação eterna, onde terão a companhia do diabo. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a situação dos mortos. Como estão os mortos? Espiritualmente, qual é a situação dos mortos? Vamos ver primeiro o estado intermediário dos salvos. Qual a real situação daqueles que já morreram em Cristo? Na história do rico e Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso, onde permanecem aguardando a ressurreição na vinda de Jesus, conforme Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Os justos são recebidos pelo Senhor. Jesus é quem recebe o espírito dos justos. Veja o que aconteceu com Estevão logo antes de morrer. Depois que ele foi, ou seja, ele estava sendo apedrejado, e ali Estevão então invocou ao Senhor. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Justos e ímpios vão manter sua identidade pessoal, sua personalidade e consciência após a morte. Veja o que aconteceu no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias. Lucas 9, 30 e 32 relata: e eis que estavam falando com eles dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém.
E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele, ou seja, Moisés e Elias, foi reconhecido por Pedro, não como outros homens, mas como Moisés e Elias. Os ímpios, esse é o terceiro item, o estado intermediário dos ímpios. Nós estamos falando ainda sobre a situação dos mortos. Os ímpios foram para o Hades, inferno, lugar de tormentos. Ali eles aguardam o julgamento final. O Hades é um lugar embaixo, oposto ao céu que está em cima, também chamado seio de Abraão. E no inferno, veja que o rico ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos é porque ele estava embaixo. E o seio de Abraão estava em cima. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida, o caminho do céu, o paraíso, leva para cima, para que se desvie do inferno que é embaixo. Assim como o rico ímpio, da história, está em tormentos e clama por misericórdia em prisão no Hades, os que morrem sem Cristo estão separados. Os que morrem sem Cristo estão separados de Deus e conscientes de que tiveram oportunidade de serem livres da condenação eterna. Portanto, se você não tem Jesus na sua vida, receba Jesus no seu coração. Ainda há tempo de você morar no céu. Ainda há tempo de você fazer um concerto com Deus e ser a igreja de Jesus. Lucas 16 e 26 diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, há uma separação. Havia uma separação e agora a separação está maior ainda. Então, entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, não há como as pessoas, depois da morte, serem salvas, porque depois da morte não terão mais condições de se arrependerem de seus pecados, não terão mais condições de adorarem a Deus, de servirem a Deus, de provarem que é um crente fiel ao Senhor. Não terão mais oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. A oportunidade que Deus dá é agora. Enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Os mortos não podem aparecer para ninguém. Não adianta as pessoas clamar pela mãe que está morta, pelo pai que está morto, pelo pastor que está morto, pelo padre que está morto, ou por alguém que foi um outro santo e morreu. Não adianta clamar para ninguém. Somente Jesus ouve o seu clamor arrependido e perdoa o seu pecado e te conduz para o céu. Quem desce ao Hades está preso eternamente, não pode sair de lá, não existe assombração, as pessoas não aparecem para ninguém, porque quem desce ao inferno está preso eternamente. E quem está no paraíso, quem está no céu, não quer sair de lá, não quer vir para esse mundo corrupto, não quer estar aqui, quer permanecer com o Senhor. Lucas 16,
27 até o versículo de número 31. Depois do juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse 20 e o versículo 14. Ali a morte sempre existirá. Assim, a vitória de Cristo sobre a morte será consumada. Como o pecado será destruído, a morte também não existirá. No novo céu e na nova terra não haverá nem pecado e nem morte. A síntese, então, do tópico 2 diz assim: o salvo em Jesus Cristo ao morrer é conduzido ao céu e os ímpios ao inferno. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre o destino dos mortos, o estado final dos salvos. O destino dos mortos, então, qual o estado final dos salvos? Após passar pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos vão ressuscitar para a vida eterna no arrebatamento da igreja. E os ímpios também vão ressuscitar no final do milênio, diante do grande trono branco, onde estará o Senhor Jesus, que julgá-lo-ás e condenarão todos os ímpios que morreram sem Cristo, serão condenados a viverem eternamente no lago de fogo. Jesus disse em João capítulo 5, versículos 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão a eternidade com Deus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, nos diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Este é o destino dos salvos em Cristo Jesus. Agora, qual o estado final dos ímpios? Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O destino final dos ímpios é o lago de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes na companhia do diabo, do anticristo e do falso profeta. Atualmente os ímpios ficam impunes, mas no inferno todos os ímpios, todos que morreram sem Cristo, receberão o castigo eterno pelo mal que fizeram. 2 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Receba Jesus na sua vida, para que você seja um salvo em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que: e o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Assim também serão atormentados para todos sempre todos aqueles que morrem sem Jesus, todos aqueles que morrem sem Cristo. Apocalipse 21:8 diz que: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A síntese do tópico 3 diz assim: que os salvos em Jesus e os ímpios terão futuros distintos. Para onde você quer ir? Para o céu? Então entregue a sua vida para Jesus e receba a salvação. Você não quer ir para o inferno, mas continua sem Jesus? A pessoa, querendo ou não, ele vai para o inferno se não receber Jesus na sua vida, porque serão lançados no lago de fogo. O estudo da escatologia bíblica é um dos mais edificantes em todos os tempos, principalmente no presente século, quando muitos sinais dão a entender que a vinda de Jesus Cristo poderá acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Que você possa prosseguir com o estudo da escatologia bíblica, estudando a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore, jejue e esteja aguardando o maior acontecimento escatológico de todos os tempos, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que você possa a cada dia mais estar nos pés do Senhor, sempre clamando, sempre buscando a Deus e aguardando este maravilhoso acontecimento, o arrebatamento da igreja. Deus abençoe sua vida e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical, quando já estaremos iniciando o 4º trimestre de 2020 e vamos estudar o livro de Jó. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo.